Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stop and Go. Aqui é a Vicky e o Beck, mais uma vez. Oi, tudo bom? E hoje a gente vem, por meio desse episódio, acabar com todas as alegações que a gente não gosta de piloto brasileiro. A gente vai fazer um episódio inteirinho dedicado aos pilotos brasileiros que estão na base. Então, é isso. Abraço aí pro patriotismo. Extremamente patriota. Então, é isso. Nunca mais vão poder falar que a gente não dá visibilidade para piloto brasileiro. Exatamente. A gente vai dar visibilidade falando mal. Digo, Falando a verdade? falando verdade, pô. Se for pra falar bem, vou falar bem. Uhum. Pode começar? Bom, então vamos lá. A gente tem vários pilotos brasileiros espalhados pelas categorias de base, tanto na Europa quanto aqui nas Américas. A gente vai falar de ambas. A gente vai falar literalmente de todos os pilotos, todos que eu achei. Se eu esqueci alguém, desculpa, mas eu procurei. Se a Vicky te esqueceu, você pode cobrar ela na DM. Pode. Você fala português. A gente faz o episódio inteiro falando de você. A gente faz entrevista. A gente faz viral com o seu nome todos os dias no Twitter, por um mês. Exato. Tá aí. A gente faz igual uns certos veículos fazem com um certo piloto. Fala que você é a nova promessa das automobilistas, o futuro da Fórmula 1 no Brasil. Exatamente. O futuro do Brasil na Fórmula 1. E de graça. De graça. Então, às vezes, compensou ser esquecido. Pensa nisso. Bom, pra começar, acho que a gente pode começar ali pela F4 Brasil, porque todo mundo ali basicamente é brasileiro, menos um. Então, vamos falar dos brasileiros ali na F4 Brasil. Vamos falar do jeito que tá no campeonato, do quem tá em último até seguir quem tá atual líder do campeonato. Ainda falta 2 rodadas pra acabar, né? F4 Brasil. Duas Interlagos, Duas Interlagos. 2 Interlagos, Duas Interlagos, sério. Uma, inclusive, vai ser nesse final de semana, quando você estiver ouvindo esse episódio, tá tendo a penúltima rodada da F4 Brasil em Interlagos como suporte da Fórmula 1. Exato. Então vamos lá. A primeira pessoa que a gente vai falar aqui é a Cecília Rabelo, que tá na F4 Brasil atualmente. Ela participou de 3 rodadas, ela ficou 2 vezes nos pontos e o melhor resultado dela foi um P7. O fato é que a Cecília não conseguiu. Ela estreou essa temporada, mas ela não conseguiu até agora ter um desempenho que chamasse atenção, Uhum. pelo simples e único motivo de que ela se machucou durante a última etapa, se não me engano, Não, acho que ela se machucou num evento alternativo, mas ela acabou perdendo 2 rodadas. Isso. Ela tentou até participar da etapa do Velocitar, mas acabou não participando, porque enfim, não deixaram ela correr, os laudos médicos não permitiram correr, eu não vou lembrar da palavra, Uhum. infelizmente. Mas ela não conseguiu correr, então ela participou da transmissão das etapas de Interlagos 2 e Velocitar. Então, abraço pra ela aí, nossa comentarista em tempo integral. E pra falar dela, Tadinha. ela tá correndo com a nossa querida equipe Cavaleiro Esporte. É isso. Nossa, 4 rodadas em Interlagos. Tem coisas que, enfim, são muito legais de acontecerem e essa é uma delas. Bom, é isso. Seguindo, nós temos o Alexandre Machado. Ah, antes da gente seguir, a Cecília, você acha que ela faz outra temporada de F4 Brasil ano que vem? Você não faz ideia? É muito difícil de pensar, de ter alguma noção da galera da F4, porque o orçamento, é muito difícil saber o orçamento de cada piloto, então. Uhum. Ao mesmo tempo que ela pode continuar na F4 Brasil, ela pode ir para a Europa, ela pode ficar aqui na Stock Series, ela pode sair do automobilismo, né, no último caso. Eu acho que dá pra falar isso, então, de todos esses pilotos que a gente vai falar agora da F4 Brasil, né? Exato, tem uns pilotos que são muito bons aqui na F4 Brasil, eu não sei se eles vão conseguir continuar a carreira. Alguns eu sei que vão, mas outros eu creio que eu não tenho a menor informação sobre, mesmo eles sendo brasileiros, mesmo a informação estando aqui do nosso lado, não dá muito para saber. Se você quiser, novamente, porque vocês são brasileiros, vocês entendem o que a gente fala. Se você estiver ouvindo e você quiser dar um breaking exclusivo pra gente, a gente aceita. A gente agradece se você quiser fazer Inclusive. isso Aham. antes de anunciar pra grande mídia, é até melhor. Exatamente. Porque o importante é você conseguir uma fanbase no Twitter, entendeu? É a parte Exato. mais importante. Que aí te levanta uma hashtag, aí você talvez consiga um patrocínio, só talvez. Exatamente, que sempre dá certo. Bom, seguindo, agora sim, vamos pro Alexandre Machado, que ele também participou de todas as rodadas. E também não, ele sim participou de todas as rodadas esse ano. Ele ficou 4 vezes nos pontos e o melhor resultado dele foi um P5. O Ale tá estreando esse ano também e tá com uma temporada bem difícil ali com a Opiar bastante. A temporada dele é bem difícil, não tá conseguindo demonstrar muitos resultados, muito ritmo. De fato, essa é uma temporada complicada para o nosso querido Alexandre Machado aqui. Ele tá bem off-pace, não sei também se ele tá sofrendo para se adaptar com o carro, o que tá acontecendo, mas ele tá fechando o grid na maioria das etapas e é isso. É
isso. Forças aí, Abraço Alexandre. pro Alexandre Machado. Alex. Machado aí. Ele é amigo de um amigo meu, então considero ele quase como um amigo. Então, pronto. Seu amigo, a gente pode falar que ele é seu amigo, Alexandre Machado. Gostei dali. Espero que ele tenha a melhor sorte, tipo, pra esse ano que vem ou qualquer momento. Seguindo a próxima é a Rafaela Ferreira. Ela participou de todas as rodadas esse ano. Ela ficou 5 vezes nos pontos e o melhor resultado dela foi um P6. Também tem muito o que falar dela. Tá estreando uns monopostos, né? Temporada, né? Eu acho que ela já foi na Fama Delta, então não tá estreando monopostos, mas no monopostos oficiais ela tá estreando, né? Da FIFA. E, bem, tá temporada complicada. Ela até teve um bom fim de semana em Interlagos 1, ou Interlagos 2, alguma das Interlagos, que, obviamente é meio difícil lembrar qual que é, mas se não me engano foi a primeira. Ela teve um bom fim de semana, mas ela acabou não conseguindo converter uns resultados muito bons, apesar de ela ter andado bem. E Goiânia foi bem também. A Rafaela tá mostrando uns laços ali de potencial, mas ela ainda tá precisando se adaptar um pouquinho melhor com o carro. Uhum. Mas eu confio no potencial. Então, subindo, Arthur Peve? Pave? Pavê. Pavê? Pavi. Pavê. Pavê. Arthur Pavê ali, meu querido. Arthur Pavê, vai ter que ser, desculpa, amigo. O Arthur Pavê, nosso querido Arthur Pavê, inclusive, interagiu comigo no Twitter, então eu já considero meu amigo, mais um. Então somos fãs. Somos fãs do Arthur Pavê. Inclusive, ele participou de todas as rodadas da F4 desse ano. Ele ficou 10 vezes nos pontos. E o melhor resultado dele foi um P2. Bem, o Pavê ele começou a temporada. Ele fez a última etapa da temporada passada, na vaga da Aurélia Nobel, que estava correndo na seletiva da Ferrari. Uhum. Já na temporada passada, ele. Obviamente, ele tava sem adaptação, né? Não conseguiu. Ah, não, ele foi na penúltima. Ele foi na penúltima lugar da Nobel, tá certo. A última foi o Davi. Ele, mesmo não estando adaptado, ele fez uma boa corrida, ele conseguiu terminar nos pontos, o que é impressionante, considerando que o grid inteiro já tinha. A gente tinha mais pilotos no grid e a gente tinha os pilotos já experientes, né? Já tinham uma temporada inteira de bagagem. E nosso querido Pavi, essa temporada, tá sendo uma temporada bem difícil pra ele. Ele, apesar dele ter o potencial, ele não tá conseguindo também converter em resultado. Uhum. Mas ele tem velocidade, já mostrou isso em algumas provas específicas. Inclusive, a que ele chegou em segundo em Interlagos 2, que ele foi. Interlagos ele foi bem em si, em Interlagos, mas ele acabou sofrendo um pouquinho nas etapas nas outras pistas, né? De Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Mogi Guaçu? Mogi Guaçu e Goiânia. Foi bem em Mogi Guaçu. Não, ele não foi bem em Mogi Guaçu, ele acabou sofrendo em Mogi Guaçu e em Goiânia, mas ele foi bem em Interlagos e eu confio que para a próxima etapa talvez ele consiga uns resultados melhores, talvez até seu segundo pódio na categoria. Tomara. Estarei torcendo por você, Arthur, nosso amigo. Nosso amigo Arthur Paris. Bom, o próximo é o Matheus Calejas. Caleias? Calejas? Calejas. Caleja. É. Caleja. Esse é meio triste de falar. Eu acho que ele é o segundo melhor rookie da temporada. Pelo menos, eu não sei se ele é na tabela, mas ele é na minha cabeça. Ele é na tabela também. O problema é que o nosso querido Calejas, ele acabou o dinheiro. Ah, coitado. É isso aí. Ele não vai, parece que ele não tá nos treinos dos testes coletivos da F4 Brasil para Interlagos e também não sei se ele vai estar ele já se retirou das duas últimas etapas porque ele quebrou o carro, Uhum. mas não sei se ele vai estar na. Acho que ele vai captar, se não me engano, o aí. Foi uma batida feia que ele fez. Poxa, sacanagem. Então, não sei se é dinheiro, não sei se é lesão, pode ser lesão também, não tinha pensado nessa possibilidade. Pode ser. Porque ele ficou 9 vezes nos pontos nessa temporada e ele até ganhou uma corrida. Sim, ele venceu as corridas ele fez pódios em todas as corridas invertidas que ele participou, que é impressionante, Incrível. interessante para um rookie. Obviamente, ele tá na sombra do Comparato, né? Que o Comparato é um rookie que tá impressionando todo mundo, mas ele tá bem até. Infelizmente, se foi problema de lesão, se foi problema de dinheiro, os dois são tristes, né? Por ele estar fora dos treinos de Interlagos. Espero que ele consiga participar. Corre muito bem, nosso querido Matheus Calleiras. Abraço pra ele. Abraço, amigo. Forças. Espero que ele consiga no ano que vem. Repetir o ano de F4 Brasil não parece ruim pra ele. Talvez ele apareça. Se a F4 Brasil existir ano que vem, né? É importante isso acontecer. Nunca se Ele sabe. talvez consiga brigar pelo título. Que bom. Bom, então o próximo é o João Tesser, ou Tesser, mas parece Tesser. Ele participou de todas as rodadas, ele ficou 7 vezes nos pontos e o melhor resultado dele até agora foi um P2. Nosso querido Tesser também, nosso outro amigo aí, né? Eu considero Pacas, o Tesser. Também é outro que é amigo de um amigo meu, então, basicamente meu amigo. E Você tá cheio de amigo na no F4 grid da Brasil, F4, né? Então, abraço pro João Tesser aí, já tá no segundo ano de categoria. No ano passado ele não fez a melhor temporada possível, não conseguiu nenhum pódio, mas esse ano ele já tá melhorzinho. O grid encurtou
E ele foi bem em Goiânia, sim, com certeza. Primeiro pódio dele em Goiânia. E com grid encurtado, ele está conseguindo melhores resultados. Não só pelo grid, ele está realmente bem melhor que na temporada passada. E está conseguindo brigar mais lá na frente. Abraço o João Tesser aí. Esperamos sucesso para você. Uhum. É isso. O próximo é o Luca Zucchini. Que nome incrível. Que nome incrível. Ele participou de todas as rodadas, ele ficou 9 vezes nos pontos e o melhor resultado dele até agora foi um P3. E seu nome é incrível, Luca Zucchini. O Zucchini, Zucchini, ele tá fazendo uma boa temporada. Tá no segundo ano também, o mesmo caso do João Tesser. Ano passado ele acabou não conseguindo se destacar. Esse ano com o vídeo menor, ele mais experiente, ele tá conseguindo andar bem. Inclusive, se eu não me engano, ele foi pole para a última etapa de Goiânia, o que já mostra uma clara evolução dele. O Zucchini, o melhor fim de semana dele com certeza foi Goiânia. Ele andou no bolo do líder, no bolo dos líderes a corrida inteira, coisa que ele não tinha feito ainda na F4 Brasil, mas tá evoluindo, tá mostrando laços de evolução, então quem sabe consegue terminar ali no quinto lugar do campeonato. Ou até melhor, meio difícil pensar. O campeonato é muito esquisito, é muito pequeno. Ah, mas dá. Quinto lugar eu acho que é o. Bom, parece mais provável. É o teto, né? É. Mas ele tá bem nos testes, tá? De Interlagos, talvez ele apareça de novo na briga pelo pódio. Top. Eu gostei muito do seu nome. Incrível. Bom, seguindo, o próximo é o Nelson Neto. Ele participou de todas as rodadas, ele ficou 10 vezes nos pontos e ele ganhou uma corrida. Mais um piloto que tá na mesma situação do Tesser do Zucchini. O Nelson Neto não. Apesar de ele ter feito algumas boas corridas no passado, ele não se destacou suficiente para sair do grid. Então ele veio pro segundo ano e tá indo bem, é o melhor do resto até então. O melhor dos pilotos os quatro primeiros eu considero como pilotos que podem ter um nível muito bom ali, nível de talvez chegar na Europa ou até na Stock Car, que Stock Car é muito craque, né? O nível da Stock Car é muito bom. Tá fazendo ali o melhor do resto, o Nelson Neto. Os quatro primeiros dispararam, então ele tá brigando ali pra ser quinto mesmo, conseguiu uma vitória no grid invertido e foi bem em Goiânia também, conseguindo ali seu primeiro pódio, acho que é o primeiro pódio dele na carreira, numa corrida que não tenha sido invertida. Entendi. Será que ele é parente do Felipe Neto? Nelson Neto, tire nossas dúvidas, por favor, são muitas perguntas. Por favor, a gente precisa muito saber. Agora entrando no G4, né, da temporada, a gente tem ali o Luan Lopes. Ele fez todas as rodadas também, ele ficou 9 vezes nos pontos e ele ganhou uma corrida. O Luan Alves é o primeiro da galera que eu considero mais diferenciada. Uhum. Porque são pilotos que eu, na minha humilde opinião, claro, como um espectador do sofá, parecem ser um outro nível ali na F4 Brasil. O Luan Lopes, ele foi muito bem em Interlagos, já parecia que ele ia ser o rival do Testado pelo título. Acabou que ele deu uma murchada durante a temporada, conforme a temporada está avançando. Mas ele ainda está lá, né? Ainda tem chance de título, apesar que elas são menores agora. E ele também já parece que vai ficar aqui no Brasil mesmo. Ele já fez, se eu não me engano, corrida na NASCAR Brasil. Ah, legal. Onde ele chegou a ganhar a etapa que ele participou. Ele fez uma etapa, mas ele chegou a vencer a etapa que ele participou. Muito bom piloto, no negócio. Se eu não me engano, ele deve estar nas outras categorias brasileiras, né? No Turismo Brasil, no Endurance Brasil, talvez brigando ali por uma vaga na Stock, sonhando com uma vaga na Stock. Legal, legal. Bom, seguindo, a gente tem o Álvaro Show. Ele também participou de todas as rodadas. Ele ficou todas as rodadas nos pontos. E o melhor resultado dele foi vitória, primeiro lugar. Ele ganhou uma vez só, mas ganhou. O Álvaro Show, ele já era um dos pilotos mais promissores do último campeonato. Ele acabou não conseguindo estrear. Na última temporada, ele acabou não conseguindo estrear no primeiro round, porque ele tinha 14 anos. Ele não tinha completado 15 e acabou não conseguindo participar da primeira etapa. Ainda assim, sim, ele conseguiu uma boa temporada ali. Obviamente, como piloto mais novo do grid, ele deu uma sofrida, uma panguada ali no ano passado. Mas ele conseguiu 2 pódios. E esse ano, bem, ele apareceu. Na minha opinião, ele seria o adversário do Vinícius Tessaro, mas eu não esperava comparar tão bem como ele está. Realmente ele está longe do Tessaro, um pouquinho decepcionante, mas eu já esperava que o Tessaro fosse ganhar esse campeonato, talvez até um pouquinho confortável. Só uma vitória não reflete a temporada boa dele. Interlagos 1 foi auge. Ele, o Luan Lopes e o Tessaro correndo juntos, basicamente. Os três melhores pilotos do grid, além do comparado, né? Uhum. Que não estava ainda muito adaptado pro carro em Interlagos 1. E o Stroll deu uma murchada no meio da temporada, mas ele já está se recuperando. Eu confio que ele vai brigar pelo menos ali pelo vice-campeonato. Bom, vem aí, vamos ver. Vem E aí. aí, em segundo lugar,
que temos até agora é o Matheus Comparato. A gente falou um pouco dele uns episódios atrás. Ele participou de todas as rodadas, ele pontuou em todas as rodadas e ele venceu 3 corridas, né? Que é o melhor resultado dele até agora. Exato. Comparado, na minha opinião, minha humilde opinião, talvez seja o piloto mais promissor, um dos pilotos mais promissores da base brasileira, dos que estão para baixo da F3 ali, né? Junto com o Rafa Câmara, porque o Bortoleto a gente já considera ele quase como uma realidade, né? E não uma promessa, mas Sim. ele já ganhou F3, já ganhou F2, ele batendo na porta da McLaren. Então, provavelmente ele vai. Se não chegar na F1, ele tem todo o caminho traçado para chegar nela. O nosso querido Comparato foi vice-campeão da Fórmula Delta do ano passado, perdendo para o Eric Schouten, que a gente vai falar. Eric Schotten, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Uhum. E foi muito bem esse ano, tá surpreendendo todo mundo. Meu banner no Twitter é o Matheus Comparato vencendo em. Qual o nome da pista? É Mojimirim, isso aí. É Mogi Guaçu, isso aí, Mogi Guaçu. Então, na minha opinião, baita piloto Comparato e futuro do Brasil no automobilismo. Eu vi que ele estava na última etapa da. Se eu não me engano, ele estava na última etapa da F4 espanhola. Não como piloto, mas ele estava lá. Então talvez ele já esteja negociando. Negociações acontecendo. Faz sentido. Faz sentido. O carro dele é roxo. Os carros da Vassili são roxos, os carros lindos Que da Vassili. legal. Tinha que ter mais carros assim, diferentes. Concordo. Os carros na F4 Brasil, os da Vassili são todos roxos, os da Cavaleiro são todos amarelos. Não, não são todos mais. Eram todos amarelos, não são mais. Mas ele era bonitinho. Mas agora eles são bonitos também. O carro terceiro, se não me engano, é branco. É bonito, tá? Top, hein? E abraço pro Comparato aí. Desejo tudo de bom pra você na sua carreira. É branco com azul o carro do Testari, muito bonito também. Nossa. Bom, e indo pro atual P1 do campeonato, né? O Vinícius Tessaro. Ele, obviamente, participou de todas as rodadas. Ele ficou 11 vezes nos pontos. E ele venceu 5 corridas. Caraca, ele é bola, né? O melhor piloto O melhor piloto que não subiu, né? No ano passado, enquanto os 9 primeiros do campeonato, 7 foram exportados da categoria, né? Sendo que 6 foram pro exterior. E aí sobrou só o Dunlop, que foi sexto, e o Vinícius Tessaro foi terceiro. Então ele já veio pra ser o cara, o favorito. Então ele tinha toda a pressão de ser o favorito a brigar pelo título e tá conseguindo lidar bem com a pressão. Ele é muito rápido, né? Ele é ridiculamente rápido. Acho que foi Goiânia mesmo. Ou não é só Goiânia, foi Mogi, que ele tava. Se eu não me engano, ele se envolveu no acidente, né? Não, se eu não me engano, ele foi classificado no quali e ele largou lá de trás. Foi um negócio absurdo. Ele conseguiu escalar, faltava 10 minutos pra ele conseguir escalar o grid. Só que aí ele acabou ficando preso no grid. Ele estava em sétimo, 8 segundos do P5, faltando do P5, do P4, do P3, que estavam no pelotãozinho ali, faltando 10 minutos para acabar a corrida. No final da corrida, ele tinha chegado nos caras. Ele ainda conseguiu ser P5, apesar de não ter conseguido passar todo mundo, foi impressionante. Caramba! Ele tirou 6, 7, 8 segundos em 10 minutos, foi um absurdo. Ele corre muito. Caramba! Se eu não me engano, estava sendo especulado na Fórmula 4 francesa nesse ano, só que ele acabou não indo para lá. Então, talvez seja um problema de orçamento necessário. A gente vai ver qual que vai ser os próximos passos dele, mas que tem potencial para escadinha da Fórmula 1, tem potencial para escadinha da Indy, ele com certeza tem. Bom saber. Então tá aí uma pessoa pra vocês ficarem de olho também. Pra quem não conhece muito. Quer apoiar brasileiro? Tá aí. Bom, essa foi a F4 Brasil. Todo mundo que tava na F4 Brasil. E agora a gente vai subindo aos poucos, certo? A próxima pessoa da nossa lista é o Filippo Fiorentini. Eu não sei de onde ele surgiu, mas do nada ele tava na F4, na última rodada da F4 espanhola, que ele só fez isso, né? E ele não fez nada, coitado. Tipo, ele rodou, não foi? Na primeira corrida dele. Não, bateram nele no safety car. Isso! Foi isso mesmo. Ele deu Aquele 2 animal voltas. daquele. Vou lembrar o nome do meliante, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele tava de DRS, de meliante, peraí, deixa eu lembrar. Foi esse. Isaac Barashi. Esse cara enfiou o carro no Fiorentino, no safety car, de graça. De graça. E Eu foi, fiquei muito coitado. Foi bravo. muita sacanagem. Ele só fez isso. Ele conseguiu largar para as outras corridas, mas, pô, coitado, velho. A coisa que ele tava melhor, que ele tava no top 20 já, ele foi amassado por um animal. Coitado. E aí você perguntou de onde ele veio da Fórmula Delta, se não me engano é o atual vice-líder. Ah, é verdade. É porque realmente Fórmula Delta
Esqueço que existe. Fórmula 5 Brasil aqui. Entendi. Tem corrida nesse fim de semana da Fórmula 1. Não vou ver, provavelmente. Eu também não. Mas forças aí pra quem for correr lá. Bom, é isso que eu tenho pra falar, Felipe Fiorentini. É bom Não? saber que ele tá se engraçando na Europa, né? Tá começando a. Talvez seja mais um piloto que não vai fazer a F4 Brasil. Talvez. Vamos ver se ele vai estar na próxima etapa da F4 espanhola, né? Que eu não sei quando é. Mas vem aí. 1º de novembro. Não, Putz! primeira semana de novembro, não 1º de novembro. Não, segunda semana de novembro, tá? Ah, tá. Tá. Graças a Deus. Depois Depois de de Interlagos. Interlagos. Uhum. Então, beleza. Bom, a próxima pessoa da nossa lista é o Ricardo Gracia Filho, que também tá na F4 espanhola. Ele fez todas as rodadas da F4 espanhola desse ano. Ele ficou 6 vezes nos pontos, ele chegou a fazer um P4 e ele tem 19 pontos no campeonato até agora. O Gracia, ele mais um piloto da SAF F4 Brasil, do ano passado. E ele foi nono, ele chegou a disputar o campeonato com o Cleró ali nas primeiras etapas, só que ele acabou caindo de produção no final das etapas, com o decorrer do campeonato. E caiu provavelmente já pensando lá na frente, né? Pensando na Europa, ele deve ter dado uma é, ele deu uma. Eu não consigo pensar no exemplo. Ele deu uma de Vries na Fórmula E do ano passado. Ele tava correndo pensando na Fórmula 1. Entendi. Correndo pensando na categoria. Agora o Gracia pegou a Monlau, que é uma equipe mediana na Fórmula 4 espanhola, não é uma equipe que ninguém só de ninguém. Apesar de que supostamente ia ter apoio da VAR, eu não vi apoio da VAR em nenhum momento, é porque o desempenho da equipe não melhorou nada. Entendi. Com certeza ele tá fazendo uma boa temporada. Ele é o melhor do resto ali da quadra espanhola, com certeza. Atrás só dos pilotos da MP e da Campos, que obviamente são as equipes mais fortes que a dele. E além, claro, atrás da Sandlock do líder do campeonato, que é o Nel. Ele atualmente está em P13 no campeonato, ali com seus 19 pontos. A última rodada foi a melhor rodada do Graça, ali no circuito de Graça Ricardo do Toro, onde ele conseguiu um P2 no quali, só que largou igual um animal, né? Faz parte. Ele ainda conseguiu salvar um P4, o que está ajudando ele muito no campeonato. Entendi. Beleza. Bom, então seguindo, a gente tem o Fefo Barrichello. Ele participou de 3 campeonatos esse ano. O primeiro foi a F4 UAE, que vai mudar de nome. E eu gostava muito de falar F4 UAE, então estou chateada. Ele participou de 3 rodadas, ele não fez nenhum ponto lá. Ele também participou de 3 rodadas da F4 Brasil. Ele ficou 7 vezes nos pontos e chegou a fazer um P2 aqui. E ele tá participando da temporada completa da F4 espanhola. Lá ele só ficou uma vez nos pontos e foi um P7. Então ele tem 6 pontos no campeonato. Mas o piloto na Monlau, né? A Monlau não é uma equipe tão boa assim, né? Também não é uma equipe que o Barrichello tá andando muito menos do que pode oferecer. O Gracia tá mostrando isso, tá andando na frente dele constantemente. Apesar de que o Barrichello inexplicavelmente estava na frente do campeonato até algumas horas atrás. Mas temporada ruim do Barrichello. O carro dele parece que estoura todo o motor toda a corrida. Deu a maldição do Roberto Faria tá passando, aparentemente. Ou ele é muito ruim trocando marcha, alguma das duas coisas. Pode ser. Às vezes uai. Porque, né, se toda corrida, ou ele bate. Normalmente ele não bate sozinho, então toda corrida ou batem nele ou ele. Ou o carro dele quebra, é impressionante, coitado. E quando não quebra e quando não batem nele, ele vai mal. Então É. no F4 Brasil ele veio. Ele veio disputar porque, né, milhagem é boa em qualquer categoria, não importa onde. Ainda que seja na F4 Brasil, ele veio aqui disputar. Ele tinha sido sétimo ano passado, tá em sétimo de novo, mas ele é um piloto melhor que o Zucchini Neto, lamento aí o Zucchini Neto, mas ele gosta muito de você, mas pô, o Fefo ele tem mais experiência, ele já andou em campeonatos mais fortes, provavelmente ele deve terminar na frente no campeonato. Ou talvez não, né? Eu confio no Zucchini. Entendi. Você acha que ele ficar mudando, porque ele faz também algumas rodadas de, acho que é estoque, não é? Com o irmão dele. Deve fazer então. É, Só que eu acho que eu vi ele falando disso algumas vezes, de correr com o irmão e com o pai. Será que isso afeta também? Porque é diferente os carros, né? Ou não faz tanta diferença assim? Porque eu lembro que o Liam, quando ele fez ETM, ele odiava ter que ficar trocando, sabe? Coitado. Aparentemente ele não fez nenhuma etapa de estoque, não. Não? Não sei que ele tenha feito como piloto convidado, ele não aparece aqui no trabalho de piloto, mas. Pode ser. Sei. Eu não lembro, eu acho que eu vi no Instagram. Vou procurar enquanto isso. Sim, sim. O Lan Lopes fez a etapa da África Brasil e aparentemente isso ajudou ele. Já que ele conheceu um carro novo, um carro muito mais difícil de domar. Uhum. E ele tava muito bem em Interlagos. Ele correu em Interlagos. Não, ele correu em Goiânia, eu acho.
É Na Porsche 4 Brasil não, Cup perdão, que na o NASCAR Brasil. Fefo, o Fefo corre. Porsche Ah, Cup. Porsche, tá. Uhum. Depende, acho que depende muito do piloto, né? Tem talvez um piloto por exemplo, no alto nível, carros tão discrepantes quanto a DTM, a Fórmula 2, que a Fórmula 2 é quase um Fórmula 1, apesar de ela ser bem mais lenta, ela é quase um Fórmula 1. E a DTM é um carro pesadão de estoque, então talvez tenha bastante diferença. Mas uma Fórmula 4, que é um carro facinho de se domar, correndo uma NASCAR Brasil, uma Porsche, uma DTM, DTM não, uma Stock Series, talvez ajude até. Ajude um carro mais forte, mais bonitinho. Entendi. Bom, beleza. Então, seguindo, o próximo da nossa lista é o Pedro Claró. Ele participou da F4 UAE esse ano. Ele fez 2 rodadas, ele ficou 4 vezes nos pontos. O melhor ponto dele. O melhor resultado dele foi um P4. Ele fez 30 pontos no total. E ele tá fazendo a temporada completa da F4 espanhola. Ele participou de tudo até agora. Ele ficou 14 vezes nos pontos. Ele venceu 2 corridas e ele tem 141 pontos no campeonato até agora. Com certeza, o Cleró é um piloto, definitivamente. É, tá. Ele foi muito bem espaço, com certeza. Incrível. Eu pensava que, caramba, agora vai. Achamos um novo. E aí? Achamos um novo, agora vai. Só que aí ele foi mal. Aragão ele foi mal no quali, mas ele foi bem nas corridas. Então, tá, beleza, foi só uma etapa ruim. Aí Navarra ele foi mediano, PCE, triste. Aí Jerez ele foi muito mal, eu fiquei, triste. Não. Aí Estoril ele foi. Ele foi bem até em Estoril, pela verdade. Só que aí em Ricardo Torno ele foi mal de novo, tá triste, tá triste a situação do Florão. Vixe. Bem triste. Tá decaindo, mas eu espero que ele consiga no que vem. Honestamente, esse calendário da Fórmula 4 espanhola dá um nojo de assistir. Só pista ruim, impressionante. De graça. É Spa, Aragão e o resto. O resto é muito ruim, mas muito. É só pista de moto Nossa, também, né? Navarro, Não Jerez, tem como. Estoril. Não, é muito. Todas aqui são ruins. E Todas. vai terminar em Todas elas. Barcelona. Todas. E vai terminar em Barcelona. É impressionante quando você olha e vê a Barcelona. Você olha a Barcelona, é tipo a terceira melhor pista do calendário. Que situação. Bom, é isso do Claró, né? Você tem Uhum. alguma ideia do que você acha que ele vai fazer no que vem? É, ouvi conversa de VAR na Freca. Interessante. Interessante. Eu tentei avisar ele pra ir para o 3 no Instagram, mas aparentemente ele não me ouviu. Mas ele Desumilde. tá certo, a Freca vai trocar de chassi, então tá bom. Ele tá perdoado, Cleber. E aí, ano que vem na Freca, então a gente vai torcer pra quem? Pro Rafa Câmara ou pra ele? Pros dois. P1, P2. Pros dois, né? Porque eles não vão se atrapalhar. E o Cleró vai estar de VAR, não é o melhor carro, né? Talvez seja o sétimo melhor carro. Não em. Ah, sétimo melhor Caraca! equipe, mas são 3 carros de cada equipe que é melhor que ele. Então, Ah, entendi. tem 3 prêmios e 3 da race. Então, se ele estiver em sétimo ali, o esperado dele é ser sétimo. Então, Então, qualquer coisa além disso, sucesso. abraço. Qualquer coisa além disso. Exatamente. Vai Ótimo. correr, aparentemente ele vai correr com o Domingues e talvez o Badoer como companheiros. São 3 rookies ali na vai 3 rookies bons, então quem sabe? Quem sabe? Legal. Legal essa equipezinha. Eu gosto dos três, eu acho. Equipe que fala português é 2 portugueses e o Badoer, então não tem como ter pouco carisma. Uhum, verdade. Bom, o próximo é o Daniel Cará. Ele fez F4 americana esse ano, participou de todas as rodadas. Ele ficou 11 vezes nos pontos. O melhor resultado dele foi um P2. Ele tem 113,5 pontos no campeonato até agora. Então ele tá em sexto lugar no campeonato. De 4 americano eu admito o Maciço. Digamos que Nem eu. ainda não me rebaixei a esse nível. Mas, abraço pro Daniel Cará aí, aparentemente. Eu sei que ele corre com a equipe da família dele, então é impressionante o desempenho dele tá em sexto. Caraca, Ele corre com a equipe Prost, cara, verdade. em Ele é o sexto. único da Cará Origin Motorsports. Ele tá disputando com a Jay Howard, que é uma equipe que tá começando a investir bem no automobilismo de base da Indy, contra a Velocity, que já corre né, na SF Junior, a Crosslink corria na SF Junior. Então, ele tá ali num mapa meio perigoso, ali, contra uma galera que já sabe o que tá fazendo. Umas equipes profissionais que já estão se engraçando a ser profissionais. Se eu não me engano, a Jay Howard tá com o projeto de subir pra IOCF 2000 e Pro 2000 também. Então, ele tá muito bem, considerando que ele tá com. Tá ele, deve tá ele, os pais dele e o amigo Phil dele. Incrível. Daniel Cará, viramos fãs. Impressionante, nosso filho Daniel Cara. Viramos fã, porque o nome dele parece Cajá. Então, Puta merda. lamento, você virou Daniel Cajá já. Você tem que aceitar os apelidos.
É É, isso. exatamente. Não tem jeito. Eu não vi ele nos testes da USF 2000, então talvez ele fique mais um ano nesse quadro americano. Ah, não faz sentido ir da americana pra juniors? Também não vi ele na Juniors, então, Ah, mas entendi, é que a entendi. americana, ela é tipo, ela compartilha o quinto escalão com a Juniors, elas são meio que equivalentes. Entendi. Então, se não me engano, o Wood Stoof, que tá sendo campeão atualmente da Copa Americana, ele tava no teste de pós-temporada da USF 2000. Mas faz sentido também fazer o movimento pro lado, né? Até porque a USF Juniors tem um pouquinho mais de visibilidade. Sim. É, acho que seria interessante. Bom, Isso. é isso. Abraço pro caralho, confiando no seu potencial. Abraços. Continua aí. Achei muito massa você correr pela equipe da sua família. Bom, continuando nas F4s, a próxima pessoa da nossa lista é a Aurélia Nobels. Esse ano ela fez F4 italiana e a Euro 4, né? Eu acho que ela nem chegou a pontuar na Euro 4, nem Ela nada. não pontuou nenhuma das duas. E na F4 italiana ela também não pontuou. Ela acabou se envolvendo no acidente ali na metade da temporada, que tirou ela de algumas rodadas, se eu não me engano. Tirou ela de 2 rodadas. E quem correu no lugar dela, inclusive, foi a Bianca Bustamante, que eu lembro disso. O melhor resultado dela na temporada foi um P11, então ela não chegou a pontuar nenhuma vez. Se eu não me engano, a Nobel não pontuou nenhuma vez. Ela já não tinha feito uma temporada de encher os olhos na F4 Brasil, tinha feito 7 pontos num grid de 16 pilotos, que não é muito promissor, mas ela passou na seletiva da Ferrari, de alguma forma. Pois é, ela é a Ferrari Júnior, né? Exato. Ferrari. E aí ela pegou uma vaga na Prema, e a gente falou, agora vai, não, agora não tem como. E aí ela passou longe, pontuar. A única etapa que ela ficou perto dos pontos foi uma das corridas de Imola, Uhum. da corrida de Imola que foi quebrada no meio, o grid. Então, Isso, na primeira rodada, exatamente. e, Que a gente comentou no episódio passado como que e, funciona. exatamente. E na Euro 4 ela também, só que chegou no P11, mas P11 com 16 pilotos é uma obrigação. É. E Prema ainda, por cima. É, eu acho que ela teve uma temporadazinha bem. Essa eu assisti. Ela teve uma temporadazinha bem complicada, pra dizer o mínimo. Nunca tava. Ela nunca tava lá, sabe? Ela tava sempre lá no final. Uhum. Se envolveu bastante acidentes também. Uhum. Inclusive, um que não foi culpa dela, foi. Ela bateu dentro do box e quebrou a mão, que Nossa. é de fato um acidente, né? Aham. Nossa. E tirou ela da temporada. Não dá pra saber se aquilo acabou mexendo na temporada dela, talvez ela fosse ser melhor que ela foi. Porque ela não foi mal em Imola, mas não foi bem também, não foi mal. Talvez isso tenha puxado o desempenho dela um pouquinho pra baixo, mas não dá pra saber também. Não foi bem na 4 Brasil, nem na Italiana, nem na Euro 4. Triste. Pode ser. Deve ter chutado da casa. Ou pegar. Não, não acho. Talvez ela seja usada, na verdade, na F1 Academy como um piloto da Haas. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que ela vai pra F1 Academy. E como Haas, faz sentido. Então, falando que a Maya Wagon vai defender a cores da Ferrari. É o que tá sendo especulado, né? Bom, a próxima pessoa da nossa lista também da F4, italiana, é Matheus Ferreira, The Boy from Brazil. Como diria o Nador. Toda vez, cara. É incrível. Ele é muito bom, a gente já falou sobre ele, mas ele é muito bom. Ele participou da temporada completa, ele ficou 5 vezes nos pontos, ele chegou a fazer um P5 e ele teve 15 pontos totais na temporada. Mas o Ferreira que teve uma temporada bem decepcionante. Ele tinha um bom ritmo de quali, só que não tinha um bom ritmo de corrida, ele muitas vezes ficava pra trás. Na F4 italiana é complicado pontuar mesmo, porque são muito pontuar, olha igual a Caipira agora, Uhum. deixa eu soltar a capa. Muito difícil pontuar mesmo, porque não são 7 prêmios, apesar da área de Nobel não fazer lá melhor, não representar muito bem a prêmio, ainda são 7 prêmios, às vezes 8, né, dependendo do Alex Paulo, se ele quer correr ou não. Então, já são 8 cadeiras ali, 7, 8 cadeiras, que você olha e fala, tá, vão estar no ponto, pelo menos. Não. Aí você olha também tem aí você olha também tem o US Racing, também é melhor do que a VAR. Aí você olha, então, mais o Stuck e o Bora, o David. Então já tem 10 pilotos que pontuam em toda corrida. Além do Badr, que já é o companheiro dele que é terceiranista, o Ivan Domingues, que já era terceiranista também. Tava complicado a situação do Matheus Ferreira e ele conseguiu até uns pontinhos legais na temporada. Tirou 15 pontos, mas é meio triste que ele ficou atrás do Ariel El, que correu na Challenger. Pô, é meio tenso, né? Uhum. É, complicado. E o nosso Júnior Delfim também vai participar da etapa do Brasil na F4 Brasil. Na etapa de Interlagos da F4 Brasil. Ah, legal. É verdade, ele é Alpine, né? Qual das etapas de Interlagos não sabemos, mas Mais uma delas. vai participar de Interlagos. Uma delas ele vai participar.
Ele, inclusive, já tá brigando lá nas cabeças. Ele não liderou os testes, o que é um bom sinal pro nível da F4. Ó, então. Bom, isso aí basicamente encerra todo mundo ali das F4s que temos por aí, pelo mundo. E agora vamos seguir Exato. pra Road to Indy, que a gente ainda vai fazer um episódio explicando, mas por enquanto vamos só falar dos brasileiros que estão lá. O primeiro da nossa lista é o Lucas Factory. Ele participou este ano da USF Juniors. Ele fez a temporada completa. O melhor resultado dele foi um P3. Ele fez 206 pontos e terminou a temporada em P9. Ele também fez uma rodada da USF 2000, que ele fez, o melhor resultado foi um P12 e ele chegou a fazer 19 pontos. E ele também fez a FROC, que é a Fórmula Regional da Oceania. Ele participou da temporada completa, né? É uma temporada, uma categoria de inverno. O melhor resultado dele foi um P10 e ele fez 97 pontos. O Factory, né, ele tava na melhor equipe no SF Juniors e em nenhum momento ele conseguiu passar pelo título. O Factory, infelizmente, não é o melhor piloto na existência. Ele é Ele é um bem, piloto. bem, bem, bem aquém. Ele é um piloto. Ele vai subir para USF 2000 muito por conta de orçamento, né, que tem bastante. Uhum. E... Mas ele foi astraulitado pelo Nick Giafone, né, que companheiro dele, e o Nick Giafone foi campeão com margem, enquanto ele lutava ali para chegar no pódio. É, Nem pra isso, né? Chega. Acho que ele fez um pódio, você falou, né? ele chegou a fazer um P3. Então foi uma temporada boa do Packers. Esperamos que ele possa ir melhor, né? Uma CF 2000. E é isso aí. É isso. Forças aí, cara. Força. O próximo da nossa lista é o Eric Schotten. Falei certo? Eric Schott. Isso aí, né? Ele também participou da USF Juniors. Ele participou da temporada completa. O melhor resultado dele foi um P4 e ele fez 199 pontos. Terminou o campeonato em P11. Tem um. Ele. É. O Schotten, ele subiu da Fórmula Delta direto pra USF 2000. Ele não fez. Pra USF Junior, perdão, não fez a tal da F4 Brasil, né? Uhum. E não foi muito bem, mas também não foi muito mal. Ele foi um piloto muito consistente. Ele não estava na melhor equipe também, mas é a vida, né? Às vezes você não está na melhor equipe. Sim. Ele conseguiu ali. Ele era. Até a última rodada ele tinha conseguido ficar no top 10 em todas as provas, porque ele era o único que ele tinha feito. Então, impressionante. Só que aí na última rodada não foi. Ele infelizmente não estava não tá nos testes pós-temporada nenhuma das USF, então não sei o que vai virar do nosso querido Eric Schouten, mas Vixe. abraço pra vocês, espero que você consiga achar o orçamento. Abraços, cara. Forças. É bom piloto, é bom piloto. Campeão da Fórmula Delta já é bom piloto automaticamente, porque a Fórmula Delta é muito fraca. Então, forças aí, Eric. Bom, a próxima pessoa da nossa lista é o Nicolas Giafone. Ele fez a USF Juniors esse ano, né, da temporada completa. Ele venceu 6 corridas e ele fez 389 pontos, terminando a temporada como campeão. Um monstro sagrado, muito fraco, muito bom piloto, muito humilde e é, é, temporada perfeita do Giafone. Tinha se destacado na F4 Brasil já, né? Tinha sido foi quinto no último ano. E Uhum. foi para a F Juniors. Basicamente repetiu um F4, já que a F Juniors equivale aí. E foi campeão com uma vantagem boa ali para os companheiros que já eram experientes da categoria. E com certeza é um piloto para a gente ficar de olho na SF 2000. Vai subir. Não está confirmado ainda, mas ele já fez parte dos testes, então provavelmente vai subir. Top. Eu acho Ó, legal. Acho que o Nicolas tem muito potencial. pode ser o nosso outro brasileiro na Road to Indy ali, né? Uhum. O Kiko Porto já tá carregando a gente nesse. Era o único até há pouco tempo nesse quesito, mas ele tá. Jafone é o Kiko Porto 2. Isso. Bom, subir na escadinha da Indy, agora a gente tem o Nicolas Monteiro. Ele participou da USF Pro, da temporada completa, ou de todas até agora, eu acho que já acabou. Já acabou. Temporada completa, o melhor resultado dele foi um P11. Ele fez 106 pontos durante o campeonato, terminando o campeonato em P19. Realmente, ele deu um salto bem grande, na verdade. Eu ia falar, o Nicolas Monteiro, ele tava na F4, né? F4 Brasil ano passado. Ele tava na F4, ele basicamente ele pulou pelo menos uma categoria ali, que foi a CF2000, que seria uma equivalente à freca, mais ou menos, nos padrões europeus. Ele petecofou. Então, basicamente, ele petecou, exatamente. Felipe Monteiro já não tinha muito destaque na F4 Brasil, mas ele conseguiu o suficiente para ser exportado para fora. Mas na minha visão, deu um salto muito maior que a perna em querer direto para 2000.
petecou completamente e ficou ali, né? Apanhou. Foi o pior piloto da temporada completa, se não me engano. Foi. Ele não, Ele foi não, o pior que fez a temporada completa. não se destacou em nenhum momento, nosso querido Nicolas Monteiro. Sim. E eu sei que, tipo, pra quem não conhece a Indy e a Road to Indy, às vezes fica olhando, meu Deus, mas ele fez 106 pontos. Mas é só porque na Indy não importa onde você termina, você pontua. Exato, exato. Então, é isso, tá? Mais ou menos 5 pontos. Uhum. Então, não é que ele pontuou, é só que não tem como ele não pontuar. É. Bom, ainda na USF Pro, a gente também teve o Kiko Porto, que é o nosso próximo nome da lista. Ele fez a temporada completa, ele venceu 2 corridas e ele terminou o campeonato com 327 pontos em segundo lugar. Boa temporada do Porto, segundo ano dele Pro 2000. Ele foi campeão da USF 2000 antes, dela se chama USF, mas tudo faz. Uhum. Foi campeão lá, né, que é a categoria entre a Juniors e a Pro 2000, que o Giafone vai correr ano que vem. Isso. Não foi a gente esperava um título, mas ele acabou sendo atropelado por uma das maiores promessas da base da Indy, não a maior promessa da base da Indy, que é o Miles Rowe, Sim. tem apoio da Penske, o Miles Rowe ali. Então, foi meio complicado ele encarar um cara desse. Apesar de que ele chegou ali na última etapa com chance de título, era difícil e não conseguiu reverter a vantagem. Uhum. Acabou conseguindo segurar o vice com uma boa vantagem ali pra galera. Bons pilotos nessa época 2000, o Pinzi tava correndo, o Zandelli, o Elgran Ford, Caraca, o Zendelli. além da galera aqui, o Incrível. homem. Aham. Eu lembro Ele dele. tava ali conseguindo competir, venceu, foi muito bem, ficou em segundo ali, pá, muito craque. E ano que. O problema é que ele não estava nos testes de pós-temporada da Indy Next, então a gente complicado. Pois é, né? Tem esse Mas detalhe. aparentemente, Ele não tá. aparentemente ele tinha uma corrida pra fazer em uma categoria aleatória do Brasil, né, que o piloto brasileiro ama fazer. Uhum. Então, só pra não dizer que eu não falei o nome da categoria, vai ser a Copa Fusca. Não deve ser a Copa Fusca, mas na dúvida é a Copa Fusca. Vamos aceitar que é, pô. E aí ele não participou do teste da Indinet, ele já tinha contrato para fazer a Copa Fusca no fim de semana. E Vamos esperar por isso. conversas dizem que ele tá próximo da Jun, Olha. o que seria da Indinet, claro. Não, né? Uhum. Sim, Mas sim, claro. a Junks é uma equipe que é meio mal menos na Indinet, mas que pode vencer corrida. Entendi. Beleza. Bom, a próxima pessoa da nossa lista é o Vitor Frazoni. Ele fez 3 rodadas da Indy Next esse ano. Ele chegou a fazer um P6 e ele fez 91 pontos na temporada, terminando em 21º. O nosso querido Franzoni mesmo, craque, ele muito amigo da galera da Juventus ali, mas infelizmente muito foda. Ele foi terceiro, não, terceiro não, quinto da Indy Light em 2018. Nossa. Mas aí acabou o dinheiro, né? Ah, sempre. Acabou o dinheiro, acontece. Ele foi correr na IMSA com a Juncos, aí correu na IMSA, no Lamborghini Super Troféu, passou por Forma Regional América, Nossa Senhora. Império Endurance Brasil, Copa Truck, várias categorias muito relevantes, né? E, principalmente Copa Truck, amamos a Copa Truck. E aí ele voltou pra Indinet meio que do nada ali, né? Que a Jun deve ter. Viu que tava. Depois que o Nanini foi demitido, recrutou ele. É, E ele fez essa corrida. Não deve continuar a próxima temporada, acho que ele foi só um tampão mesmo. foi só E pra, deve pra voltar a se aventurar na Copa Truck. tampar buraco. Ou não, né? Vai que. Vai que. Nunca se sabe. Nunca você sabe quem vai aparecer na Delcon. É. É. Bom, é isso, né? Da Road to Indy foi isso aí. E aí, agora a gente vai voltar pra Europa e pra Ásia por um segundo. Então a gente tem na GB3, a gente teve o Lucas Staiko. Ele fez 4 rodadas. O melhor resultado dele foi um pódio em P3. E ele fez 98 pontos e terminou o campeonato em 23º. Na minha opinião, o Petekoff, o Staiko Petekoff, infelizmente, né? Ele acabou pulando da F4 Brasil direto para GB3, o que não seria muito um salto tão grande se a gente não considerar que a GB3 não pode formar 3. Então, Eu falei que ele fez 3 rodadas, mas ele fez quase todas, ele só não fez as 2 últimas. sim, ele acabou, se não me engano, batendo no quali da penúltima rodada. E aí ele não continuou, provavelmente porque o campeonato estava acabado, né? E aí ele poupar o orçamento ano que vem, né? Uhum.
Ele tava numa equipe meia boa, mas os resultados dele foram muito ruins. Obviamente tava sofrendo com a adaptabilidade, né? Apesar de ele não ser um vice-campeão da Fórmula 4 Brasil, ele teve uma temporada ruim. Foi o nosso azar, né? Infelizmente, eu não sei. Eu creio que sai aí a mão dele, por favor. E esperamos que ele possa voltar para a GB3 aí ano que vem, ou qualquer outra categoria da Europa. Que eu não sei como tá o orçamento dele, parece que tá meio apertado, considerando que ele não fez o último round da GB3. Veremos o que vai acontecer. Forças, cara. A próxima pessoa da nossa lista é o Igor Fraga, melhor que Liam Lawson. Melhor que o não. É, ele fez o Super Fórmula Lights esse ano. Não vou falar mais, não. Ele chegou a ganhar uma corrida. Ainda falta uma rodada pra acabar a Super Fórmula Lights. Ele tá em quarto lugar no campeonato e ele tem 47 pontos. Piloto, né? Com certeza. Com certeza é um piloto. É um dos pilotos que tem. Eu acho que ninguém tira dele. Ah, os personagens são muito esquisitos. Não sei quanto tempo a galera já tá lá. A galera que tá lá está lá. Então, ele pode estar perdendo pra uns caras que nasceu ontem, ao mesmo tempo que ele pode estar perdendo pra um cara que tem 50 anos. Eu não faço a menor ideia também. Apesar, eu assisti a Super Fórmula, mas a Super Fórmula Lights realmente não. Não, não. É demais. É um pouco Ele, demais ele, pra ele mim. até que fez uma. Ele até que fez uma boa etapa. Pelo pouco que eu assisti, ele fez a boa etapa de Okayama, mas foi segundo no próximo, parabéns, hein? Venceu uma coisa em sul, mas bem menos. Melhor que o David Vidal. O que o David Vidal tá fazendo ali? Eu não sei. E o Enzo Trulli também. Por quê, cara? O que passa na cabeça de um piloto que tá completamente são e pensa, cara, acho que uma coisa não foi mais. Eu não sei. Pô, Não faz sentido. a coisa não foi, pô. Bom, então vamos seguir. Agora, o próximo pessoa da nossa lista é o Emo Fittipaldi. Ele fez uma rodada da Euro 3 esse ano. Ele fez P11, então não pontuou. E ele participou da temporada da Freca. O melhor resultado dele foi um P8. E ele fez 4 pontos, terminando o campeonato em 24º lugar. É, temporada esquecível do francês Emo Fittipaldi. Ele tava com a equipe da Semlock, que era uma equipe que, apesar de não ser das melhores, era uma equipe que podia conseguir resultados como mostrou esse mês. Que nas poucas etapas que ele fez, ele conseguiu ali o pódio. Então Uhum. triste, né? Meio complicado. O Emerson tá achando que o futebol deve ser, sei lá, algum tipo de alienígena, porque todo fim de semana ele sobe, todo ano ele sobe uma categoria. Ano passado tá na F4, 2021 ele tá na F4 dinamarquesa, 2022 na italiana, 23 na Treca, 24 na F3, 25 na F2, 26 na Copa Clio. Então é difícil. Vai escalonando isso. Esse é o objetivo dele. É meio triste. É. Bom, o outro piloto que a gente tinha ali na Freca, e o próximo da nossa lista, é o Rafa Câmara. Ele também fez a Fremec esse ano, que ele fez completa, né? O melhor resultado dele foi um P2, ele fez 131 pontos, terminou o campeonato em P3. Já na Freca, ele também fez a temporada completa, ele chegou a vencer, e ele fez 173 pontos, terminando o campeonato em P5. A gente falou um pouco do Rafa Câmara semana passada, mas o que você tem a dizer da temporada do Sim, Rafa Rafa Câmara? Fama ele fez uma temporada, né, essencialmente. Foi bem, considerando que ele é um rookie, foi em quinto ali, terceiro melhor rookie na categoria, mas Uhum. não sei se é só porque ele é brasileiro, mas a gente esperava um pouquinho mais, né? E talvez porque a comparação dele seja só com o Kimi Antonelli. Mas É porque tem essa coisa que todo mundo compara os dois. Por que ele é tão comparado com o Kimi Antonelli? Eles têm, tipo. é porque eles estão juntos em todas as categorias, basicamente. Hum, Todas as categorias fizeram juntos. Eles subiram juntos para F4, eles subiram juntos na Trek, eles fizeram a Fermec, F4 e o UAE. Fizeram tudo. entendi. Então eles estão sempre juntos e É, aí acaba que ele vai sendo comparado com o Antonelli. E aí, pô, não tem condição. Essa primeira comparação é sempre seu companheiro, né? E obviamente o James Wharton você ferra nessa história. Uhum, entendi. Força, Rafael Câmara. Ano que vem, Câmara. Eu te de câmera. Câmara. Ninguém tira o título de você ano que vem, porque eles vão parar de te sabotar em favor ao Antonelli, como eles vêm fazendo a sua carreira inteira. Porque o Antonelli resolveu peticofar. Exatamente. Agora você pode ser campeão de tudo. Agora vai, cara. Finalmente. Forças. Bom,
Então, seguindo agora, a gente vai entrar na F3 e F2. A gente fez o episódio inteiro da F3, então a gente provavelmente vai falar rapidinho aqui. Mas Uhum. tem o Roberto Faria, que fez a temporada da F3 completa. O melhor resultado dele foi um P17, ele fez 0 pontos na temporada. Algo a dizer do Roberto Faria? Sabotaram ele. Com certeza. Bom, você ouviu aqui primeiro e é isso. Sabotagem, como sempre, fazem com todos os brasileiros. Sabotaram ele pra favorecer a Sofia Flores. Alemã, numa equipe alemã, é isso. É, exatamente, claramente. Nitidamente sabotado. Força do Roberto Faria. Estamos com você. Estamos com Equipe você. Dream Faria. Equipe de Fora dos Faria. testes, fora dos testes de pós, né? Da pós-temporada, pós-graduação da D3. Uhum. Então a gente não sabe se o Faria vai se padrimando, mas estamos torcendo por isso. O que vai ser dele ano que vem. Certo. Bom, seguindo, a próxima pessoa da nossa lista é o Caio Collet. Caio Collet, na sua terceira temporada de Fórmula 3, completa, né? Ganhou uma corrida, finalmente, esse ano. Ele fez 73 pontos e terminou o campeonato em P9. Colé, né? Bom piloto. Choveu, construiu na pista pra dirigir. Fez boa temporada, a gente já falou na F3. Uhum. E aparentemente, só agora a informação nova é que ele aparentemente não vai pular para o Fórmula 2. Ele provavelmente vai para Indy Next com a IDMG, que é uma equipe muito boa, muito craque, muito boa. Uhum. Melhor equipe lá. Então, talvez, quem sabe, no futuro BR da Indy. Interessante. Eu não esperava ele na Indy Next, porque toda vez que falavam que ele não ia pra F2, era sempre falado que ele ia pra Endurance, né? Então eu realmente não esperava ele na Indy. Mas eu Uhum. acho legal. Eu adoro a Indy. Então, Quem não gosta da Indy? É verdade. quem nunca assistiu a Indy, não gosta da Ah, Indy. eu só ficaria mais feliz. Só ficaria mais feliz com esse anúncio do colégio se ele tivesse dito que ele iria pra NASCAR e Truck Series. Porque aí eu ficaria feliz. Justo, justo. E pra encerrar a F3, a próxima pessoa da nossa lista é o Gabriel Bortoleto, que a gente também já falou dele. A gente falou bastante dele no episódio da F3, então se você quiser saber, vai lá ouvir. Mas, só pra não passar em branco, ele participou da temporada completa da F3, é claro. Ele venceu 2 corridas, fez 164 pontos e terminou o campeonato em primeiro lugar, sendo campeão da F3. Incrível, muito fantástico, depois de ter chutado o balde, falado como o carro da Freca é um lixo, horrível, nojento, feioso, cara de caqui, caquético, feio, bobo, tudo de ruim. Ou seja, Ele falou verdades. realmente disse que falou a verdade. E ele foi muito bem na F3, conseguiu ser campeão, ganhou a F3 nos dois primeiros rounds, depois só Manteve, né? manteve a vantagem. Exato. E aí, campeonato bom de Bortoleto, campeão. Seria campeão em espaço e o Colapinto não joga na grama. E É isso, cara. acabamos por aqui, né? Parabéns, Bortoleto aí, ó. Tá ótimo. Se você quiser saber Muito mais bom do que a gente piloto. acha do Bortoleto, vai lá ouvir o episódio da Fórmula 3. Mas, essencialmente, excelente temporada, excelente piloto. A gente já falou isso algumas vezes, tanto esse episódio quanto no episódio passado, eu acho, que ele parece ser o futuro do Brasil na Fórmula 1. O nome é ele. Depois a gente fala, claro. Que, inclusive, excelente segue, é o nosso próximo nome da lista, Enzo Fittipaldi, que fez a Fórmula 2 esse ano, como membro do... Ah, a gente esqueceu de falar, Bortoleto agora é membro McLaren, né? McLaren Júnior. Tipo, E o Enzo Fittipaldi, esse ano, foi porque o Helmut Marko já falou que não tá mais. Membro da Red Bull Junior Team, ele participou da temporada completa. Ele chegou a vencer uma corrida depois de 10 anos ou algo absurdo sem vencer. Ele fez 16... incrível. Sem... 4 anos sem vitória. 4 anos sem vitória. E ele vence um sprint né? muito duvidosa. Parabéns, né? Grandioso Enzo Fittipaldi. Fez 116 pontos nessa temporada até agora, porque ainda falta uma rodada de Abu Dhabi. E tá em 7º no campeonato. E é isso, a Red Bull já chutou ele. É isso. Abraço aí para o principal. Espero que não continue a carreira. Vai correr. Se continuar, corra no GT4 com os possumidos em as vistas. O Christian Fittipaldi tinha dito que achava que ele ia fazer mais uma temporada de F2, mas eu não sei, não faço ideia. É possível. Estou sentindo que ele vai pegar a PHM ou uma high-tech. Olha, Então, A PHM não, porque a PHM só gosta de piloto bom. Então, então vai de high-tech. deve, Pô, deve ser a forças. high-tech. Né? Não existe. Força nada. Abraço aí, ó. É isso aí, Enzo Fittipaldi, pô, não dá. Não, pensei que a gente tá falando de piloto, Vic. Por que a gente tá falando disso? Desculpa.
pra gente não ter que fazer um mês de propaganda pra ele, que a gente prometeu no começo, então não podia esquecer dele. Sabia que no começo do ano, meu pai tava perguntando, o que tem de brasileiro, né, no F2, F3? E aí eu falei, não, só tem no F3, porque eu esqueci dele. Ele não é brasileiro, né? Acontece. Verdade, ele é americano. Até onde eu sei, Miami não fica no Brasil. Então, é. Mas tecnicamente ele é brasileiro. Dupla nacionalidade existe. Ah, mas aí alguém considera o grandioso jogador Aloysio como chinês? Com certeza. Complicado. Bom, e só pra não deixar passar em branco, eu coloquei o Felipe Drogovic na lista, porque é complicado, né? Tecnicamente, ele terminou a base, né? É, Ele venceu o F2 ano passado. Esse ano a categoria dele desse ano foi reserva da Aston Martin. Ele fez o teste de pré-temporada da F1 pela Aston Martin, que o Stroll tinha se quebrado todo. E ele fez um e vai fazer mais um FP1 pela Aston Martin. E é isso. Drogovic desse ano. parabéns pro Drogovic aí, pelo piloto aí. Por favor, já deu. Vai correr na Indy. É complicado com o Felipe, porque eu não consigo nem imaginar o que ele vai fazer ano que vem. A gente pensou muito na FE, né? Foi muito especulado na FE, o futuro dele, e ele. Não, o grid da FE tá completo já, e é isso. O grid da F1 tá completo. Aparentemente, aparentemente ele deixou passar o deadline day, né, da Maserati. Se isso aconteceu de verdade, igual o Bob trouxe pra gente, Ixi. eu acho que. Se o Bob falou, não tem como ser mentira. Exato. Bom, se isso aconteceu, pô, cara, não é possível. Realmente Como falar isso sem parecer hater? Mas é muito complicado pensar que ele confiou tanto nessa esperança de vaga na Fórmula 1, tanto do Joe quanto a vaga do Sargent, que até onde a gente sabe é do Sargent, pra deixar todas as outras oportunidades de lado, sabe? É bem complicado. E eu não sei pra onde que ele vai ano que vem, realmente. Não sei o que esperar do Felipe. A Aston Martin disse que não quer ele parado, então talvez ele pegue uma. Eu vi gente teorizando que a Aston Martin estava sabotando ele sair da. Teorizando, especulando que a Aston Martin estava impedindo dele de ir para Williams, o que Por que a Aston Martin bem. faria isso? Exatamente, como eu disse. Não faz nenhum sentido. Primeiro, pra você achar isso, você tá querendo teorizar porque que a Aston Martin vê um futuro pro Felipe na equipe, certo? O que pode ser verdade, não sei. Mas o Alonso não vai sair tão cedo. Outra pessoa é o Lance Stroll. Só se o Nelsinho tiver certo e o Lance Stroll tá realmente de saco cheio, quer vazar de qualquer maneira. Então não sei. Confio, eu confio. Eu confio, eu confio. Eu confio na Sempre que. Quantas vezes na Sempre que mentiu na carreira? Uma. Mas foi a Big One. Exato. Então, 99% das vezes ele falou a verdade. Então é isso. Pior que o Nelsinho já deu uns breakings, sabe? Então, assim, eu levo a palavra dele como algo. Mas, pelo que ele falou, o Stroll vai continuar. Então, Felipe Drogovic, se vira aí, meu filho. Dá uns seus pulos, cara. Basta. Bom, foi isso. A gente acabou de falar de todos os pilotos brasileiros que fizeram alguma categoria da base esse ano. A gente falou até de Super Fórmula Lights. Então, assim, foi um episódio bem completo. Foi um longo caminho até chegar aqui. Foi um longo caminho. Então, muito obrigada por assistir esse episódio, que eu acho que ele tá enorme. E é isso. Se apoie os brasileiros da base. Só não seja louco em relação a isso. Exato. Apoie, não seja, seja fã, não seja fanático. Exatamente. Tem como a gente apoiar e tem como a gente criticar ao mesmo tempo e tá tudo certo. Certo? Certo. Tudo totalmente certo. Então é isso. Esse foi o episódio focado nos brasileiros, justamente porque ele tá saindo agora, né? No fim de semana de Interlagos. Então, é isso. Patriotismo. Ou não. E vambora. Ouvira do Ipiranga. Voltar. E com isso, eu me despeço. Muito obrigada por assistir, ouvir mais um episódio. E é isso, novamente, os recadinhos de sempre. Críticas, sugestões, ideias, vontade de participar. Tamo aí. A DM tá sempre aberta. Tem alguma coisa pra falar, Beck? Torcemos para que o nosso querido, todos os brasileiros falados aqui, menos o Enzo Fittipaldi, mas ele não é brasileiro, então ele não conta mesmo. Todos tenham dinheiro para continuar a carreira para o ano que vem e para todos os anos, e que em 2047
a Fórmula 1 tenha 18 brasileiros, a Indy tenha 40 e a NASCAR tenha 25. É isso. É simplesmente o sonho de alguns brasileirinhos. Então a gente consome. É isso. Tchau. Até mais.